Senhor presidente, senador Aníbal, é um prazer falar sobre o tema que eu vou falar hoje, tendo Vossa Excelência, que é um senador da Amazônia e preocupado com os problemas sociais e humanos da Amazônia, porque desde que fui deputado, e continuando quando assumi meu primeiro mandato aqui, eu tenho me batido sobre todos os aspectos que preocupam as pessoas que vivem na Amazônia, mas, sobretudo, o descaso com que o Brasil, leia-se governo brasileiro, trata uma região que representa 61% do território nacional. Uma região que todo mundo fala que há cobiça internacional sobre aquela região, seja até pela água que nós temos lá, que é o quinto, em termos de quantidade de água, é o quinto reservatório de água do mundo, água potável, água doce, fora a inúmera quantidade de minerais, e eu não vou nem falar só de ouro e diamante, mas principalmente dos minerais estratégicos, como urânio, nióbio, titânio e tantos outros. Mas eu fiquei bastante preocupado e, por outro lado, me sentindo realizado em termos de razão, de ter razão, quando li a matéria do Estadão, no Estado de São Paulo, publicado no dia 11. Eu sempre disse que nós corríamos um risco muito sério com a forma de demarcação de reservas indígenas imensas, não só na Amazônia, mas na faixa de fronteira, na linha de fronteira da Amazônia com outros países. Mas, se nós olharmos, a Amazônia está pontilhada, de ponta a ponta, de reservas indígenas, e a maioria delas, como no meu estado, localizadas exatamente na linha e na faixa de fronteira. E o que publicou o jornal Estado de São Paulo? O título da matéria: por milhões de dólares, índios vendem direito sobre as terras da Amazônia. A matéria é de autoria da repórter, da jornalista Marta Salomão. Por 120 milhões de dólares, empresa irlandesa comprou direitos, incluindo biodiversidade, de 16 áreas com o dobro do tamanho de Portugal, por 30 anos, proibindo aos índios de plantar ou extrair madeira. O acordo teria sido assinado sem consentimento da maioria, sequer da maioria dos índios. Pelos 120 milhões, índios da etnia Munduruku venderam a uma empresa estrangeira direito sobre uma área de 16 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, em plena floresta amazônica, no município de Jacareacanga, no Pará. O negócio garante à empresa benefícios sobre a biodiversidade. E aqui, muito sabiamente, a repórter botou benefícios entre aspas, sobre a biodiversidade, porque aqui eu quero dizer, na verdade, para fazer biopirataria, porque aí o que vai fazer não é proteção à biodiversidade, não, é pesquisar as nossas matérias-primas da flora, isto é, das árvores, da fauna, para depois nos vender o que eles descobrirem e patenteado em nome deles. Mas, continuando a matéria, além do acesso irrestrito ao território indígena. No contrato, o qual o Estado, aí pode ser o Estado do Pará ou o Estado brasileiro, ambos, né? Não, está falando aqui não. Qual o Estado, o jornal, teve acesso, os índios se comprometem a não plantar ou extrair madeira de terras por 30 anos de duração do acordo. Qualquer intervenção no território depende do aval prévio da Celestial Green Ventures, que é o nome da empresa irlandesa.
que se apresenta como líder no mercado mundial de crédito de carbono. Sem regras claras, esse mercado compensa emissões de gases de efeito estufa por grandes empresas poluidoras, sobretudo na Europa, além de negociar as cotações desses créditos. Veja bem, o que é isso? Não se derruba a mata na Amazônia e, por isso, a empresa que protege ou o governo que protege recebe dinheiro para que os poluidores do mundo continuem poluindo. Quer dizer, estão nos compensando para que nós não poluamos e eles possam continuar poluindo. Na Amazônia, vem provocando assédio a comunidades indígenas e a proliferação de contratos nebulosos semelhantes ao fechado com os mundurucus. A Fundação Nacional do Índio registra mais de 30 contratos nas mesmas bases. Vejam bem, a Fundação Nacional do Índio registra mais de 30 contratos nas mesmas bases. Ora, isso aqui é uma ilegalidade a toda prova. A terra que o índio ocupa é a terra do governo federal, da União, para usufruto exclusivo dos índios, quer dizer, só eles podem usar. Mas eles não têm a titularidade para arrendar, para vender, eles não têm essa titularidade. No entanto, a FUNAI, que é o órgão encarregado de assistir ao índio, de proteger o índio, de proteger as terras indígenas, tem registro de 30 contratos na mesma base. Só a Celestial Green, que é a tal empresa irlandesa, afirmou ao Estado, aí lê esse Estado, o jornal Estado de São Paulo, ter fechado outros 16 projetos no Brasil, que somam 200 mil quilômetros quadrados. Isso é mais de 2 vezes a área de Portugal, ou quase o tamanho do Estado de São Paulo. A terra dos mundurucus representa pouco mais de 10% do total contratado pela empresa, que também negociou os territórios Tenharim e Marmelos, no Amazonas, e Igarapé-Laje, Igarapé-Ribeirão e Rio Negro-Ocaia, em Rondônia. Pilantragem. Os índios assinam contratos, muitas vezes sem saber o que estão assinando, ficam sem poder cortar uma árvore e acabam abrindo caminho para a biopirataria, disse Márcio Meira, presidente da FUNAI. Ora, se a FUNAI tem o registro de 30 contratos desses, o presidente vem dizer isso agora, que é pilantragem? Então, esse presidente tem que ser responsabilizado criminalmente por essa situação, já que os índios são imputáveis, de acordo com a nossa legislação. Então, repetindo, ficam sem poder cortar uma árvore e acabam abrindo caminho para a biopirataria, disse o Márcio Meira, presidente da FUNAI, que começou a receber informações sobre esse tipo de negócio em 2011. Então, repito, esse presidente precisa ser responsabilizado criminalmente, chama a atenção do Ministério Público Federal para as providências legais cabíveis, porque o que está acontecendo, portanto, com o consentimento da FUNAI, é a venda do território brasileiro, o aluguel do território brasileiro para empresas estrangeiras ganharem dinheiro às custas das nossas florestas, enfim, das nossas riquezas. Vemos que uma boa ideia de reconhecer o serviço ambiental que os índios prestam por preservar a floresta pode virar uma pilantragem. Temos de evitar que oportunidade para avançarmos na valorização da biodiversidade disfarcem ações de biopirataria, reagiu a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ora, isso eu tenho cansado de dizer aqui. Na discussão de demarcação de terras indígenas na faixa de fronteira, e eu fui presidente de 2 comissões temporárias externas, e nós estudamos a questão em Roraima, em Rondônia, no Mato Grosso e em Santa Catarina. As nossas comissões chegaram à conclusão dos absurdos que estavam sendo praticados e propusemos uma forma de resolver essa questão. Então, mostra-se que aqui está comprovado que o governo brasileiro, portanto, via a FUNAI, portanto, o governo brasileiro, são incapazes de proteger as terras indígenas e, portanto, as terras de usufruto dos índios, que são brasileiras, são da União,
E eu fico pasmo de ouvir a declaração do presidente da FUNAI e da própria ministra do Meio Ambiente, como que, digamos assim, parece que não sabiam disso, quando aqui está dizendo que eles mesmos registram 30 contratos nessas mesmas bases. O contrato dos Mundurucus diz que os pagamentos em dólares dão à empresa a totalidade dos direitos do crédito de carbono, quer dizer, estão pagando por esse contrato ilegal, para os índios, vão começar a pagar e já vão receber dinheiro dos créditos de carbono. Então, é uma molecagem, um roubo ao território brasileiro, um assalto à soberania brasileira que tem que ser coibido. E, por isso, eu quero já adiantar, já conversei com o presidente Collor, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, vou apresentar um requerimento na condição de presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, para que não só o presidente da FUNAI, como o representante da comunidade indígena, como o representante da empresa, venham prestar esclarecimentos ao Senado, porque isso é um fato da maior gravidade, não só para a Amazônia, para o Brasil. Portanto, vou repetir, o contrato dos Mundurucus diz que os pagamentos em dólar dão à empresa a totalidade dos direitos sobre os créditos de carbono e todos os direitos certificados ou benefícios que se venha a obter por meio da biodiversidade desta área. Territórios indígenas estão entre as áreas mais preservadas de florestas tropicais. São mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e a maioria deles está na Amazônia. Para empresas que trabalham com o mecanismo de crédito de carbono, criado entre as medidas de combate ao aquecimento global, as florestas são traduzidas em bilhões de toneladas de gases estufa estocados e cifras agigantadas de dólares. Benedito Miléo Júnior, agrônomo que negocia crédito de carbono em comunidades indígenas, estima em $1.000 o valor do hectare contratado. A conta é feita com base na estimativa de 200 toneladas de carbono estocada por hectare, segundo o preço médio no mercado internacional. Miléo diz ter negociado 5,2 milhões de hectares. Então, veja, se vale $1.000 um hectare, e ele disse que já negociou 5,2 milhões de hectares, veja quanto dinheiro está sendo roubado do Brasil. Está sendo roubado, inclusive, dinheiro que podia ser aplicado nos índios, no bem-estar dos índios. Isso é realmente uma imoralidade.